Você já ouviu falar naquelas meias elásticas usadas muito para varizes e outras doenças? Você usa elas, conhece alguém que usa? Pois é. Você está usando certo? Está te fazendo bem? 7 erros muito comuns no uso da meia elástica a gente vai falar hoje e no finalzinho ainda vou te dar uma curiosidade para fazer essa meia durar mais e o resultado ainda ficar nota 10 aí para sua saúde vascular. Eu sou Rafael Monteiro, sou médico cirurgião vascular, especialista em varizes e outras doenças vasculares. A gente sabe que o uso da meia elástica, quando a gente vai no cirurgião vascular, muitos pacientes, nós mesmos, falamos, é chato, é difícil de usar, é difícil de acostumar. Podemos falar até de sugestões aí de o que você fazer para ter mais facilidade do seu uso. Mas agora a gente vai falar desses 7 erros comuns nesse uso para fazer essa meia durar menos e ter o resultado pior a ponto, às vezes, de você ficar incomodado com o uso da meia elástica. Então, o primeiro erro, e muito importante, é você comprar a meia com a compressão de acordo que você imagina ou que seu vizinho usa, a compressão errada. Existem várias compressões de meia elástica. Existem aquelas meia elásticas com compressões mais leves, de 10 a 20 milímetros de mercúrio, de 20 a 30 para aquelas intermediárias e as de alta compressão, que são acima de 30 milímetros de mercúrio de pressão. Ah, mas isso faz doer, faz apertar mais, quanto mais apertar melhor. Não é isso. Cada caso tem o seu motivo. Se você tem varizes é uma, se você tem linfedema é outra, se você tem ferida na perna é outra, então tudo isso pode mudar. Muito comum também, você que já fez cirurgia plástica, usou aquela meia branca lá no pós-operatório para diminuir o risco de trombo, ela tem uma compressão totalmente diferente daquela meia do dia a dia, então ela não dá para usar para quem tem varizes, por exemplo, habitualmente. Então sempre siga a receita médica e procure o cirurgião vascular para isso. Erro número 2, importantíssimo também, é como calçar essa meia. Não adianta você pegar, acordar, tocar o seu dia inteiro, chegar no meio da tarde e pôr essa meia, ou mesmo já no final da manhã, depois de um dia já mais intenso, porque essa meia, sua perna já vai estar mais inchada, e ela foi comprada para o tamanho certo de uma perna desinchada, a sua perna desinchada. Então, se você estiver usando essa meia, colocando ela depois de muito tempo de pé, você pode estar causando mais prejuízo do que benefício à sua saúde, porque sua perna vai estar mais inchada, vai fazer aquele garrote, aquele apertão, vai doer, vai incomodar, vai gerar muito mais transtorno e você vai acabar abandonando o tratamento. Então, é muito importante esse cuidado. Outra dica muito importante que eu dou também na hora de calçar, calce ela, tem toda uma técnica, a gente pode mostrar num dia aqui também de um dos vídeos nossos, mas calce ela com muita calma, cuidado, vai puxando para cima, tirando as dobras, principalmente aquelas dobras maiores, né? Não precisa esticá-la demais e você, mulher, principalmente, mesmo os homens que têm a unha um pouquinho maior, cuidado com a unha ali também na meia, pode rasgar. Então quem tem unha grande e precisa fazer uma forcinha maior para dar aquela puxada, coloque uma luva, já fica essa dica também para você evitar maior dificuldade de colocar e, consequentemente, rasgar uma meia que tem uma durabilidade muito boa. Erro número 3. Tamanho da meia errada. Você vai pegar a meia que sua mãe usou, que seu pai usou, que um vizinho usou, que um amigo usou e vai colocar na sua perna. Entenda, nós somos de tamanhos diferentes. Para comprar uma meia para o pé, habitualmente uma meia para quem calça 40 e calça 37 é a mesma coisa. Só que a meia elástica não, ela é uma meia terapêutica, ela demanda que você tenha exatamente uma meia para o seu tamanho de perna. Tanto que você está num período, por exemplo, uma gestante está usando, a perna é mais inchada, esse período gestacional a gente sabe disso. E você compra uma meia e passou a gestação, você emagreceu, diminuiu o inchaço, você usar aquela mesma meia, pode ser que essa mesma meia te gere problema. Então, quanto você que está aí num período de emagrecimento, estava pesando, com a perna mais inchada, mais gordura na perna, emagreceu e está usando uma meia, mesma meia que você usava com 20, 30 quilos a mais. Isso pode estar causando problema e não tendo o efeito necessário também. Lembrando também que existem vários tipos de meias, de vários tecidos distintos, de várias características distintas, umas mais bonitas, umas nem tanto, então isso também faz parte da sua escolha ali na hora. Então faça a escolha correta, junto com seu cirurgião vascular, inclusive tendo dicas de boas marcas aí nessa escolha também.
Erro número 4. Muitas pessoas recebem a receita da meia elástica do seu médico para melhorar ali aquele sintoma de dor e tudo mais. E eles falam, Rafael, mas eu não tenho varizes visíveis, eu não tenho problema de varizes. Não é só varizes. Então, outro erro muito comum é o abandono do tratamento sem sequer ter começado. Porque você vai no profissional, você recebe essa indicação de mês e fala, não, eu não preciso. Eu vou usar só se eu tivesse varizes ou se tivesse situação assim ou assado. Isso está errado. A meia elástica ela tem um efeito muito bom. Outro erro também associado a isso é exatamente, eu vou tomar um remédio. Eu vou tomar uma medicação, eu vou me sentir melhor, eu não preciso da meia elástica. A gente sabe que dentro do tripé do tratamento das varizes, por exemplo, do inchaço da perna, a meia elástica, na maioria dos casos, é muito, muito mais importante do que qualquer remédio que você venha tomar pela boca. Então não caia nesse caminho muito fácil a princípio. Entenda que essa meia elástica, ela também é um remédio. A diferença é que você não vai precisar engolir ela, né? E, inclusive, não está sugerido isso em bula, você engoliu a meia elástica. Então, use a meia elástica pensando, essa é a minha medicação do dia a dia que o médico me orientou. Agora, vamos falar do quinto erro, e esse é muito importante. É você usar essa meia elástica, geralmente sem orientação médica também, ou de não especialista, quando você não poderia estar usando essa meia elástica. Pacientes que têm problemas circulatórios arteriais, pacientes diabéticos, principalmente, tabagistas de longa data, fiquem espertos e passem no especialista, cirurgião vascular. Pois se você tem um problema, ausência de pulso na perna, você tem falta de circulação que está chegando o sangue arterial, você usar algo compressivo, por mais que você tenha varizes, pode ser que gere mais problema e mais risco para a sua saúde do que você não usar a meia elástica. Então é fundamental você passar num especialista para ver isso. Outro fator importante é saber exatamente a doença que você tem. Por exemplo, um linfedema muito grande, aquela perna muito inchada, é um tipo de meia. Então, se você usar uma meia diferente dessa, você pode não estar tendo resultado e, insisto, causando mais problema. Então, quando você falar, eu tenho muita varizes, vou usar uma meia de compressão bem alta, você pode estar prejudicando a sua circulação e não trazendo o resultado que você deseja. Inclusive atrapalhando, aquela meia tão apertada, se fala para aquela situação que não era para usar, você pode estar causando mais transtorno para você e você acabar abandonando esse tratamento que é tão importante para quem tem essa doença. Outro erro importante também do uso da meia elástica é você achar que a meia elástica é tudo. Não. Eu amo o uso da meia elástica, eu falo isso muito para os meus pacientes. É fundamental o uso desse artefato para o tratamento de varizes, por exemplo. Porém, não é só ele. Atividades físicas, peso adequado, existem muitos fatores que auxiliam demais nesse tratamento, além da meia elástica. Então, você colocar toda a sua fé na meia elástica, talvez seja exagero. Não estou falando que ela seja algo menos importante, ela talvez seja o mais importante, mas o mais importante não é a única coisa importante do tratamento. Então fique bastante esperto nisso. Uma dica importante também em relação ao uso da meia elástica nisso tudo é, se você vai fazer essa atividade física ou você vai ficar deitado, parado, tranquilo por um período mais prolongado, tira a meia, porque a meia na atividade física e também na hora de ficar deitado, ela pode causar até transtornos, até mesmo situações que causem cãibras. Existem meias compressivas para atividade física, mas elas são próprias para isso também só com o cirurgião vascular para ele te indicar a mais adequada para isso aí, você que gosta de fazer uma corrida, uma atividade física. Item número 7, erro número 7. Cuidados com a meia elástica. Esse aí, infelizmente, é muito comum a gente tratar ela como uma meia qualquer, e não pode. Lá mesmo na caixinha da meia fala o que pode e o que não pode fazer com ela. Lavar em máquina de lavar, secar em secadora, secar com um secador de cabelo, tudo isso é mau negócio, porque aquilo ali tem uma elasticidade. Você fazendo isso, você vai fazer, a física explica, você vai fazer aquilo ficar mais frouxo, menos adequado, uma compressão irregular. Você pegar as meias de melhor qualidade, cada altura da sua perna a compressão é uma. Vai mudando, elas são feitas em detalhes para aquilo ali fazer dar certo. Então, se você está lavando errado, esfregando ela com cerda, alguma coisa assim, você está lesando essa meia, consequentemente você vai ter uma meia-vida dela muito mais curta. Ou você vai estar usando ela, ela já vai estar frouxa, vai estar irregular, causando transtorno, mesmo não ajudando em nada. Então é fundamental os cuidados, porque geralmente uma meia dessa dura uns 6 meses. E 6 meses, às vezes o paciente fala, doutor, mas uma meia que custa tantos reais, é cara, é não sei o quê, mas ela dura 6 meses, divide por 6 vezes,
e você vai ver que é um custo muito mais barato do que aquele remédio que você achou que estava pagando metade do preço numa vez, mas que dura um mês só. Então fica de olho nesses cuidados também com a meia elástica, que é muito importante. Agora uma dica muito legal para a gente fechar aqui e que eu falei para você ficar até o final, que é importante no uso da meia elástica. Paciente idoso, paciente com uma obesidade ou com dificuldade de dobrar para colocar a meia, precisa de ajuda. Existem calçadores muito simples que você consegue comprar nas lojas. Existem os mais robustos, de metal, que facilitam muito calçar essa meia, mas existem também calçadores que são como se fosse um plásticozinho muito fáceis de colocar na perna. Não deixe de usar, continue acompanhando mais dicas, dá a curtida, participa aí do nosso YouTube, que a gente vai estar junto com bastante informação. Lembrando, próximo vídeo aí na sequência tá sensacional, com informações importantíssimas para a sua saúde vascular.